qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? Bom dia a todos os ouvintes. Na coluna de hoje, eu quero tratar de um tema muito importante para a qualidade da democracia. O Jornal Estado de São Paulo publicou uma reportagem no último domingo, mostrando que vários partidos brasileiros estão passando por uma espécie de virada digital, ou seja, uma transição do período analógico para o digital. O que seria isso? A iniciativa dos partidos vai na direção da realização de cursos online de formação política, especialmente cursos de formação para pessoas que querem se candidatar a vereador e a prefeito. Quer dizer, há uma tentativa dos partidos, eu diria, de recuperar o seu papel na política, principalmente na relação com os eleitores e com seus apoiadores. Os cursos que estão sendo programados, alguns já estão em realização, abordam a atribuição ou as funções de um vereador, abordam a legislação eleitoral, os meios de fazer campanhas eleitorais, mas um ponto muito importante é também a preparação dos possíveis interessados em se candidatar a vereador e a prefeito para os meios de prestação de contas, de como, através da prestação de contas, esses políticos, novos políticos, deveriam responder aos anseios dos eleitores. Entre os partidos que estão envolvidos nessas iniciativas, dá para mencionar o PT, o MDB, o PDT, o PSD e a Cidadania. O PSL, o partido que foi do presidente Jair Bolsonaro, e que, na verdade, foi catapultado para uma posição de segundo maior partido por causa da identificação com a candidatura do presidente Bolsonaro, o partido entrou em crise em 2019. Agora há uma tentativa elaborada pelo economista Marco Sintra, que foi ex-secretário especial da Receita Federal, e ele é o coordenador técnico do Instituto Indigo do PSL, que é um instituto intelectual. É a ideia de apresentar uma plataforma online de questões que o partido terá que apresentar na campanha eleitoral de 2020. Uma pergunta que poderia ser feita é se essas iniciativas de todos esses partidos, o projeto Representa, no caso do PT, para identificar mais jovens, projeto ligado à Fundação Ulisses Guimarães, no caso do MDB, e principalmente do Cidadania, o ex-PPS, que junto com o Luciano Huck está atraindo figuras novas, jovens, para participarem da campanha, isso faz parte apenas da campanha eleitoral. Professor Moisés, como o senhor mesmo disse, essas iniciativas fazem ou não parte apenas da campanha eleitoral? Na verdade, é uma tentativa dos partidos de responder à grande crise que enfrentaram a partir de 2013, em particular com as denúncias da Lava Jato. A crise afetou a identidade e o fato de que muitos partidos têm pouco programa que, na verdade, faça algum sentido para os eleitores. Em pesquisas que eu tenho coordenado, mais de 83% dos entrevistados não indicam nenhum partido que os represente, o que significa que há um vácuo precisamente numa função fundamental da democracia, que é estabelecer a conexão entre governados e governantes. Essa iniciativa dos partidos tenta resolver a sua crise que, em grande parte, ocorreu com as denúncias da Lava Jato. Os partidos não são democráticos, os partidos têm problemas internos, mas, principalmente, não responde àqueles que querem apoiá-los e os seus eleitores. É a isso que, num certo sentido, todas essas iniciativas estão tentando responder. Vamos ver o que acontece, vamos ver se isso muda a realidade. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje, as relações Brasil-Argentina. Embaixador, qual sua análise sobre a retomada do diálogo entre as duas nações? Amanhã, quarta-feira, começa a visita do ministro do Exterior da Argentina, Fernando Solá, a primeira visita de alto nível entre os dois governos depois das críticas trocadas entre os presidentes Fernandes e o presidente Bolsonaro. O Brasil e a Argentina têm desencontros de tempos em tempos ao longo da sua história. Agora, a retórica ideológica dos dois lados acentuou essa discordância entre os dois países. Mas, com a vinda de Solá e com a ida do secretário do Comércio, Marcos Troio, à Argentina, o diálogo começa a ser retomado. A grande preocupação do Brasil com o novo governo argentino é em relação ao comércio. Medidas restritivas tomadas pelo governo argentino em decorrência da crise econômica que abala esse país, com a dívida crescente, com inflação, com o câmbio e medidas protecionistas na área comercial, estão afetando os produtos brasileiros. Houve uma queda de 35% no comércio entre os dois países o ano passado e 25% da queda das exportações de automóveis para a Argentina. Na área do Mercosul, na integração regional, também há preocupações segundo as quais a Argentina poderia dificultar a entrada em vigência do acordo do Mercosul com a União Europeia, questionando a entrada em vigência separadamente a partir da aprovação pelos congressos. Essa retórica confrontacionista não é boa para nenhum dos países e apresenta o risco para as relações políticas e diplomáticas e para a cooperação econômica comercial, com efeitos sobre o Mercosul e sobre o acordo com a União Europeia. A semana passada, Alberto Fernandes, o presidente argentino, esteve numa série de visitas na Europa, visitando a França, a Alemanha, a Espanha, a Itália, o Vaticano, mas com um foco principal sobre a questão da dívida externa argentina, que começa a ser negociada com o Fundo Monetário e precisa do apoio desses países para que a Argentina tenha algum tipo de alívio, segundo quer o governo argentino, para deixar de pagar por algum tempo para equilibrar, estabilizar a economia e voltar a pagar. Aparentemente, a questão da ratificação do acordo com a União Europeia, que é uma das preocupações do Brasil e também é uma das preocupações do governo argentino, não foi focalizado. Havia o receio de que Fernandes pudesse pedir a renegociação do acordo, mas aparentemente isso não aconteceu. Os interesses recíprocos mais altos aconselham uma mudança de atitude entre os dois países. A crise da Argentina tem impacto sobre as exportações brasileiras. As restrições cambiais deveriam ser entendidas aqui no Brasil como medidas inadiáveis pela Argentina e os dois países deveriam buscar medidas para contornar essa dificuldade. A Argentina poderia prestigiar o Mercosul, aceitar a redução da tarifa externa comum, não impedir a entrada em vigência da União Europeia e o Mercosul, e o Brasil poderia tomar medidas financeiras para contornar essas restrições. O determinismo geográfico terá de ser levado em conta pelos dois países na implementação de novas políticas. A economia
Argentina é muito importante para o Brasil e a economia brasileira é muito importante da Argentina. Na área política diplomática, as divergências em relação à Venezuela e outros setores devem ser consideradas menores. Como disse o ex-presidente argentino Sáenz Peña, tudo nos une, nada nos separa. Essas palavras poderiam servir de inspiração para o momento em que vivemos. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor Otávio, é verdade que vem crescendo o número de mortes e incapazes por doenças neurológicas em todo o mundo? As doenças neurológicas são a principal causa de incapacidade e a segunda causa de morte em todo o mundo, né? Nos últimos 30 anos, o número absoluto de mortes por doenças neurológicas aumentou em 39% e aumentou em 15% o número de anos de vida ajustados para incapacidade, que é uma das métricas que a gente usa para avaliar o impacto de uma condição na incapacidade, na qualidade de vida de um indivíduo. E um ponto importante é que esse crescimento, do impacto das doenças neurológicas acontece principalmente em países de baixa ou média renda, como o Brasil. E qual a explicação para o aumento do impacto social por doenças neurológicas? Em parte é pelo aumento da expectativa de vida e envelhecimento da população, sobretudo em países de baixa e média renda, que é o que aconteceu nos últimos 30 anos. Agora, apesar dos avanços importantes que a gente observou nos últimos anos no tratamento de várias condições neurológicas que antes não tinham tratamento, esse aumento absoluto de pessoas afetadas sugere que esses avanços na prevenção e no tratamento das condições neurológicas ainda está insuficiente, E é importante que isso seja levado em conta no planejamento dos investimentos de saúde para os próximos anos, Sobretudo em pesquisa e saúde, no desenvolvimento de prevenção, de estratégias de prevenção e tratamento das condições neurológicas. Eu sou Rita Estela e nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Professor Lotufo, carnaval vale tudo, o que é isso? É justamente nesse momento de festa de carnaval que as pessoas ficam mais propensas ao consumo de drogas e álcool. No período do carnaval, o consumo se eleva drasticamente. Como os dias de folia são estendidos, as pessoas tendem a beber todos os dias. Tudo é farra, tudo é prazer, e isso leva as pessoas a querer aumentar o consumo, que acaba tendo efeitos negativos para si e para outras pessoas. Muitos bebem para relaxar, mas muitos vão na onda de amigos, principalmente os mais novos, menores de idade. Primeira curiosidade, depois o prazer com o consumo de álcool, depois mais propensão a repetir o ato de beber e a buscar mais prazer. Então não podemos negar que o álcool ajuda a se soltar, mas também é a porta de entrada para as drogas ilícitas ou sintéticas. E o binge drinking, característico do nosso jovem, que é o beber em excesso, também é muito prejudicial. O que vai acontecer? Na quarta-feira de cinzas vão abrir os jornais e vamos ver comentários de quantos acidentes fatais, boa parte por alcoolizados, quantas brigas fatais também por alcoolizados e quantos problemas sociais que presenciamos, como mulher espancada, criança vitimizada. Isso a gente vê no pronto-socorro de pediatria com bastante frequência. Professor Lotufo, como fazer a prevenção e aproveitar o carnaval de maneira saudável? A prevenção parte, em primeiro lugar, de dentro de casa, com o exemplo dos adultos. O aconselhamento breve é um dos mecanismos para a prevenção de álcool na família, nas escolas e nos consultórios médicos. A gente precisa gastar alguns minutos conversando com os filhos, alunos ou pacientes, porque o aconselhamento breve é eficaz. Há um exemplo de um aconselhamento feito numa escola com adolescentes, e depois dessas intervenções todas, depois de 6 meses, o que se notou? 19% deles reduziram o tabagismo, 67% diminuíram o consumo de álcool e 50% diminuiu
o uso de drogas ilegais. Eu alertaria a todos que, se há casos de alcoolismo na família, não tenham bebida alcoólica em casa e não incentivem seus filhos a beber. Converse, troque informações, e esse programa na Rádio USP visa prevenir os problemas com álcool e drogas. No carnaval passado, em Belo Horizonte, 54% dos atendimentos médicos foram por problemas de álcool ou drogas. Se você é daqueles que precisa da bebida alcoólica para se divertir ou se soltar, alguma coisa está errada com você. O projeto Dr. Bartô não é contra o álcool, é contra o álcool para menores de idade, pois as lesões cerebrais e o nível de dependência vai ser maior do que se você começar a beber após os 21 anos. Divirta-se com bom senso. Um grande abraço, até mais. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor João Paulo Lotufo. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Amaral, qual o tema da coluna hoje? O tema da coluna hoje é o estado da democracia no mundo. A revista The Economist, uma das mais respeitáveis publicações sobre economia no mundo, publicou recentemente uma pesquisa sobre o estado da democracia no mundo. Vários fatores foram considerados, como, por exemplo, o respeito às liberdades civis, a cultura política, o funcionamento do governo, entre outros. Mas antes de comentar especificamente os resultados da pesquisa do The Economist, é importante dizer algumas coisas sobre a democracia e sobre o estado da democracia atual. A democracia é uma forma de governo conhecida desde a antiguidade. Ela foi descrita pelos filósofos gregos, foi vivida na Atenas antes de Cristo e, portanto, tem uma grande característica que é ser a forma de governo em que muitos participam da gestão das coisas públicas. Há uma diferença entre as formas de governo em que apenas governa, que é a monarquia, alguns governam, que é a oligarquia, e muitos governam, que é a democracia. A democracia reaparece no século XIX. E a democracia reaparece no século XIX como sendo o governo do povo. Mas há uma diferença entre a democracia e o liberalismo, enquanto o liberalismo procura garantir as liberdades, que é uma novidade no século XVIII e no século XIX em relação ao mundo antigo, procura garantir as liberdades individuais, depois as liberdades representadas do ponto de vista econômico, que procura garantir os direitos sociais, procura, enfim, garantir os direitos dos indivíduos contra o Estado. E depois ocorre uma junção da participação do Estado como forma de proteção das liberdades, como inclusive as liberdades sociais e a proteção dos direitos sociais. Então houve no século XX uma ligação entre democracia e liberalismo. E quais países no mundo e na América Latina apresentam níveis democráticos melhores? O grande país que revela uma experiência democrática bastante acentuada é a Noruega. A Noruega está no topo da escala dos países que melhor experimentam a democracia. Na América Latina, nós temos 3 países importantes em matéria de democracia. O pequenino Uruguai, que faz fronteira com o Brasil, a Costa Rica, que é um outro país com uma grande tradição democrática, e o Chile. Esses 3 países, apesar das demonstrações recentes havidas no Chile, o Chile se encontra no topo da lista dos países democráticos e há uma mudança de perspectiva e de mentalidade no Chile em relação à proteção da democracia. O que é importante observar é que o Brasil não se encontra muito bem, sobretudo em alguns itens, nessa pesquisa feita pela revista The Economist. Por exemplo, o caso do funcionamento do governo, que é um dos tópicos pesquisados pela revista. O Brasil teve pouco mais de nota 5 no funcionamento do governo. Isso indica que o governo brasileiro não tem trabalhado a contento para garantir o funcionamento do regime democrático. E todos nós sabemos que o governo brasileiro tem agido sistematicamente em relação às formas de violação dos direitos humanos, tem agido para fomentar a degradação do meio ambiente, tem agido em relação à cultura de forma absolutamente condenável, com a manifestação
de atitudes que levam ao elogio de formas totalitárias de governo, como aconteceu recentemente com o secretário demitido da Cultura, Roberto Alvim, que organizou uma campanha publicitária, um comercial, no qual anunciava um prêmio de artes com motivos nazistas. Veja que o Brasil, nesse caso, não se encontra no topo da lista, nem mesmo na América Latina. Isso indica que é muito importante que a cultura política, ou seja, a ideia de legitimidade, a ideia de confiança, a ideia de participação, a ideia de alternatividade do governo, a ideia de proteção dos direitos e a ideia de que a democracia sem direitos fundamentais não existe como regime político. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Alberto do Amaral. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.